Meu nome é Beatriz, para quem não me conhece, eu sou médica, pneumologista, professora de medicina. Eu gosto mesmo de ensinar. Então, hoje eu estou trazendo esse tema relevante, que não é da pneumo, mas é do médico, porque tudo é do médico. Nada é de um quadradinho. Enquanto vocês pensarem no quadradinho, quem vai sofrer é o paciente de vocês. Que eu tenho certeza que não é o que vocês querem. Então, vocês precisam aprender a olhar além da caixinha, expandir o pensamento. Porque se vocês estiverem na pneumo, não pode pensar só pneumo, na cardio, só na cardio. O paciente não chega com a plaquinha escrita na testa. Por isso que eu escolhi esse tema hoje, que é dor torácica aguda. Porque a gente precisa saber o que dói no tórax. E o que dói no tórax? Quais são as doenças que podem dar agudamente? Então, essas grandes síndromes clínicas, que é o que eu forço tanto raciocínio com os meus alunos no ambulatório, quem é meu aluno depois pode mandar aqui é verdade, para a gente entender as síndromes clínicas, os diagnósticos sindrômicos, que são sinais e sintomas inespecíficos de uma grande caixinha de doenças, que podem ser várias doenças a depender das características clínicas do paciente, tá? Então, dor torácica, é verdade, né, Áurea? Então, dor torácica aguda é uma situação que é um diagnóstico sindrômico, porque tem um monte de coisa que pode doer. Dor é um sintoma de alerta, quase sempre. E a gente precisa pensar em dor como sintoma. É claro que a gente pode dar remédio para dor, mas a gente precisa investigar a dor, senão o paciente não melhora, minha gente. Se a gente é igual tosse, se a gente não investigar a tosse, o paciente não melhora. Então, eu até fiz as perguntinhas no Stories anteontem, o que doía no tórax, tá? E a gente vai ver hoje o que dói e o que não dói no tórax. Ok? Então, vamos compartilhar aqui nosso slide de hoje. Pronto. Então, tá. Então, boa noite. Meu nome é Beatriz, para quem está chegando agora. Hoje eu vou falar sobre dor torácica aguda, tá? Eu sou médica, pneumologista e professora de medicina e preceptora do internato. Aqui nas nossas lives semanais, em 15 minutos, eu te mostro os principais tópicos de um tema super importante na medicina. E hoje a gente vai falar sobre dor torácica aguda, ok? Lembrando que agudo é aquilo que começou recente. Então, no caso de dor torácica aguda, menos de 2 semanas, ok? Principalmente nas últimas horas. Então, o que é que pode causar dor torácica aguda? Vamos lá conversar? Olha, gente, ficou mais escuro aqui, mas acho que meu ring light queimou. Então, primeiro de tudo, para você pensar em causas, né, de dor torácica, nas hipóteses diagnósticas, primeiro de tudo é saber o que dói no tórax. E aí você precisa saber a anatomia e fisiologia, no caso, fisiologia da dor, tá? Por quê? Pra gente sentir dor é uma percepção do paciente, tá? Dor não é uma coisa objetiva, cada um sente de um jeito e aquilo é uma percepção. Então, para o paciente sentir dor, precisa ter um receptor local, um receptor nervoso de dor. Onde tem muito receptor de dor? Nas áreas externas do corpo, tá? Então, pele, ok? Onde tem pouquíssimo receptor de dor? Órgãos sólidos, ok? Então, para a gente sentir dor, um receptor de dor tem que ser ativado e aquela informação do receptor de dor vai para o cérebro e o cérebro entende aquilo como um sinal de alerta, uma percepção dolorosa. Então, nos nossos órgãos sólidos, então coração, fígado, rim, pulmão, eles não doem. Não doem, eles têm pouquíssimas, raríssimas terminações nervosas, por isso que eles não doem. Prof, mas como assim não dói? Você quer me dizer que um infarto não dói? Não, não foi isso que eu disse.
Eu disse que o coração, o pulmão, o rim, o fígado, o cérebro não dói. Vocês já viram aqueles documentários que faz cirurgia, neurocirurgia, e vai mexendo no cérebro com o paciente acordado? Então, não dói, tá? A manipulação dos órgãos internos sólidos não é dolorida. Órgãos internos ocos, vísceras ocas. As vísceras ocas, elas têm comunicação com o exterior, tá? Então, trato gastrointestinal, trato geniturinário, e elas doem. Elas podem dar o que a gente chama de cólica, ok? Porque aí contrai, faz aqueles espasmos, e aí dói sim, certo? Então, vamos aprender de uma vez por todas o que dói. Dói pleura, assim como qualquer cápsula de qualquer órgão, tá? A membrana externa dos órgãos tem receptores dolorosos. Então, quanto mais externo, mais doloroso, tá? Então, pleura dói, pericárdio dói. Por isso que pericardite dá dor. Por isso que derrame pleural dá dor. Por isso que alguns casos de embolia pulmonar que tem acometimento mais periférico dá dor, certo? Mas o que dói no tórax? Vasos, principalmente, né, os grandes vasos. Nos vasos a gente também tem terminações nervosas dolorosas, tem terminações de dor, né? E isso pode fazer doer. Então, quando você, por exemplo, tem um infarto, o que acontece é uma isquemia. Então, dói o vaso e dói a falta de sangue. Não é o coração, é a falta de sangue para aquele músculo cardíaco. Então, vasos doem, pleura e pericárdio doem, isquemia dói em qualquer lugar do corpo, tá? Isquemia intestinal, isquemia renal, dói. Isquemia cardíaca, tá? Esôfago dói. Lembra? É um órgão oco, né? É uma víscera oca. Então, se o esôfago fizer espasmos, ele dói. Mas o que na caixa, no tórax dói? A caixa torácica em si. Então, osso e músculo. Vários alunos ontem responderam que osso não dói, gente. Quem disse que osso não dói nunca deu uma topada com o dedinho na cama, né? Ou uma canelada jogando futebol. Osso, periósteo, dói muito, tá? Então, agora que a gente finalmente aprendeu o que dói e esses órgãos, essas estruturas dolorosas, eu fiz um post nessa semana, depois confere lá no feed, que tem explicadinho tudo que dói, para você nunca mais esquecer e não cair aí na pegadinha de falar que pulmão dói, que rim dói, não dói. Dói distensão de cápsula, acometimento de cápsula e isquemia de órgão, ok? Então, vamos para o nosso segundo ponto aqui, que é o que eu sei que os alunos ficam loucos para saber, e acabam ignorando a fisiologia e a anatomia. Então, o que é de diagnóstico diferencial que a gente precisa pensar quando um paciente chega com dor torácica aguda? Tudo que doer no tórax. Mas eu coloquei aqui o que a gente conhece como Big Five, que são aquelas doenças que podem causar risco iminente de vida, tá bom? Então, o que você... Chegou dor torácica, quais são as 5 coisas que você precisa descartar que podem matar agudamente ali o paciente? Então, síndrome coronariana aguda, um infarto, tá? Então, isso, obviamente, precisa ser tratado e investigado. E é bom porque, ao longo dos anos, os cardiologistas e os emergencistas colocaram dentro da cabeça das pessoas que dor no peito é igual a um infarto. E isso é ótimo, porque isso está salvando vidas. A gente sempre precisa pensar em infarto mesmo. Lógico, se o paciente tiver características clínicas, né, o valor preditivo positivo para aquilo. Então, se chegar uma pessoa de 15 anos no pronto-socorro com dor torácica aguda,
vai ser infarto? Não. Agora, se chegar uma pessoa de 60 anos, pode ser infarto? Pode. Então, isso que é importante da gente avaliar as características clínicas externas para poder pensar nos diagnósticos diferenciais, ok? Como é que tira esses comentários? Eu não sei não, viu, Rodrigo? Depois, se puder me ajudar aí a falar como é que tira os comentários, eu aceito a dica. Deixa eu ver. Desativar comentários. Achei. Pronto, ótimo. Obrigada. Eu vou desativar os comentários aqui. Quando eu estiver terminando, eu abro os comentários para vocês poderem fazer as perguntas e considerações, beleza? Obrigada pela dica. Segunda coisa que dói, dizem que dói muito no tórax, dissecção de aorta, tá? Que é quando tem a separação do fluxo ali da aorta, em vez de passar só pelo meio do vaso, disseca a camada íntima e passa sangue ali entre as camadas. Lembra que eu falei que nos vasos tem receptores dolorosos, tem nociceptores? Então dói. É uma dor inespecífica, geralmente aqui no meio do peito, que o paciente muitas vezes fala que dói também nas costas, entre as escápulas, tá? Uma coisa que é super importante da gente avaliar em dissecção de aorta: pulsos. Então, checar simetrias de pulsos radiais, porque a gente sabe que se os pulsos estiverem assimétricos, deve estar indo sangue para menos um lado do que o outro. E isso pode ser sugestivo de dissecção de aorta, sugestivo, tá? Só sugestivo. Terceiro ponto que a gente sempre precisa pensar em dor torácica aguda no pronto-socorro: TEP, então embolia pulmonar, que infelizmente é pouquíssimo pensada, tá? E isso causa mortes. A gente sabe que a mortalidade em TEP é subestimada e que muitas vezes você acaba só confirmando o TEP na necrópsia, ou seja, no exame pós-mortem. Então, se o paciente falou que tem dor torácica aguda, uma das coisas que seu radar precisa ligar é TEP. E aí, para isso, existem os scores de estratificação de risco. Por exemplo, o score de Wells e o score de Geneva, tá? Dica que eu dou para TEP, duas, que são fundamentais. Quando o paciente fala, nossa, comecei a ter falta de ar, do nada, foi assim, de repente, quando o paciente falar essas duas palavrinhas mágicas, do nada e de repente, ligado à falta de ar e dor torácica, pense em TEP, ok? Quando você pensa em TEP, se TEP passou pela sua cabeça, você precisa jurar que não é TEP. E aí você tem que investigar a TEP, que é com angiotomografia de tórax, ok? Esqueçam o dedímero. Eu odeio o dedímero. Ele não serve para nada. Mas tá escrito, não tá escrito. Você que não soube ler direito. Volta lá no livro, no fluxograma, que vai estar escrito no fluxograma dividido em dois, assim, dor torácica, dispneia, TEP, improvável, baixo risco, aí você pode pedir o dedímero. Do outro lado vai estar TEP possível, provável. Você pensou em TEP, angiotomografia, ok? É isso que está escrito lá. Quarta doença que a gente precisa pensar em dor torácica aguda no pronto-socorro: pneumotórax. Especialmente se o paciente estiver instável, a gente precisa pensar em pneumotórax hipertensivo. O que vai ser relevante no exame físico? Abafamento de bulhas cardíacas, som hipertimpânico naquele lado, ok? Do tórax, onde tiver o pneumotórax. E o paciente vai ter pressões, né, tendendo a ficar iguais, hipotenso, mas com pressão ali, tipo, 6/4, tá? Então, pneumotórax hipertensivo, quando você suspeita, não é para mandar para o raio-x. Isso é um erro. Seu paciente vai morrer no raio-x.
Pneumotórax hipertensivo mediante a suspeita clínica. Então, você fez seu exame físico, viu que as bolhas estavam hipofonéticas, que a ausculta respiratória estava abolida de um lado e que na percussão pulmonar o som estava hipertimpânico, e o paciente tem repercussão clínica de saturação, alteração de nível de consciência, hipotensão, isso é um pneumotórax hipertensivo. O que você tem que fazer é descomprimir, colocar ali a agulha no segundo espaço intercostal para abrir aquele pulmão, tirar aquela hipertensão do tórax e o sistema cardiovascular dele não colapsar, ok? Quinta doença que pode causar risco de vida com dor torácica aguda no pronto-socorro. Ruptura de esôfago, tá? Ruptura de esôfago pode causar por vômitos incoercíveis, mas também pode ser causada por trauma fechado abdominal, trauma fechado torácico. Então, por exemplo, estava dirigindo sem cinto de segurança, bateu aqui o peito no volante, tomou chutes, pancadas, né? Tudo isso pode dar ruptura de esôfago. Pode acontecer de um ferimento por arma de fogo ou por arma branca, dar uma ruptura de esôfago. Mas como ele fica bem lá atrás, né? Fica atrás do externo, atrás da traqueia, atrás dos grandes vasos, você rompeu um monte de coisa antes para ser por ferimento aberto. Então, você deve ter morrido antes. Então, ruptura de esôfago, geralmente a gente pensa por lesão interna fechada. Então, trauma torácico direto ou vômitos incoercíveis, ok? Prof, eu entendi, então. Então, são essas 5 doenças que vão fazer o seu paciente morrer no pronto-socorro por uma dor torácica aguda. Mas existem outras causas de dor torácica aguda que, né, podem não matar o paciente, que dá muita dor? Existe sim. Por exemplo, esôfago em quebra-nozes. Esôfago em quebra-nozes, o paciente tem uma contratura esofágica em ondas e espásticas, então tem, melhora, depois pode ter de novo ou nunca mais ter, em que o esôfago se contrai muito, aperta muito, 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 e aí dá dor. E aí depois, do mesmo jeito que aquele esôfago se contraiu muito, 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 tipo uma cãibra, ele vai relaxar e aí a dor vai passar. Então, várias vezes o paciente chega com dor torácica aguda no pronto-socorro e você descarta essas Big Fives. Uma das coisas obrigatórias que você tem que investigar depois, não no pronto-socorro, mas encaminhar o paciente para investigação, é alteração esofágica, tá? Então, esofagite, refluxo, esôfago em quebra-nozes. Outra coisa que pode dar dor, costocondrite, tá? Isso pode causar por costocondrite é inflamação ali da costela, né? Na região ali entre a cartilagem e a costela. Isso pode causar por posicionamento incorreto, por trauma prévio, por levantamento de peso, por fratura, por carregar muito livro assim, apoiado na costela, tá? E até algumas doenças reumatológicas podem dar costocondrite. Então, também dói. Outra coisa que dói bastante quando acontece no tórax, e que dependendo do caso, não vai causar risco à vida, é fratura de costela, tá? Dói bastante fratura de costela. E a pessoa cai e pronto, dói, quebra e ela não consegue parar de respirar, né, gente? Porque quando você quebra o dedo, você deixa o dedo lá parado, imóvel, ele não vai doer tanto assim. Mas você precisa respirar, então você precisa abrir e fechar ali, né, mexer os músculos e os ossos e aquilo dói. Então, fratura de costela também deve ser pensado, claro, quando você descartou as coisas que causam risco de vida. E quando o paciente chega na sala de emergência, no pronto-socorro, com dor torácica, qual é a ordem do que você tem que fazer? Então, muita gente já mandou direto o paciente para angiotomografia, porque achou que era TEP. Não, gente. Primeiro você tem que monitorizar o paciente, colocar ele num lugar lá, sala vermelha, sala de urgência,
choque, tá? Onde quer que o seu hospital chame isso. Mas você precisa monitorizar sinais vitais. Então, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação. Quando você monitorizar, porque precisa ficar de olho, você vai estabilizar o seu paciente. Então, vai dar oxigênio, vai pegar a veia, vai ressuscitar, se precisar ressuscitar, e aí você vai fazer a investigação. Então, não é para o paciente chegar com dor, você olhar, tá com dor, vai direto ali para o raio-x. Não! Primeiro você olha, examina, monitoriza, estabiliza. E aí você vai investigar para descartar principalmente essas doenças aqui que eu coloquei, que podem causar risco iminente à vida. Deixa eu abrir aqui os comentários. Pronto. Agora eu deixei aqui os comentários abertos para não embolar aí na tela. Quero saber se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre dor torácica. Se tiver, manda aqui. Enquanto isso, eu vou contar para vocês, enquanto vocês criam coragem aí para mandar as perguntinhas e dúvidas, eu vou contar para vocês o caso mais desafiador que eu já tive na vida como pneumologista. Foi uma dor torácica, não aguda, tá? A paciente estava com dor, tinha 2 meses já. E ela já tinha ido em hospitais chiques de São Paulo, feito radiografia, tomografia, e não tinha nada. Só que o nada que tinha, e ela estava tomando remédio de dor, né? O nada que tinha, na verdade, eram fraturas não consecutivas de costelas. Então, ela tinha 4 fraturas à direita e acho que uma à esquerda. E não eram fraturas de impacto, assim, sabe? Caí, quebrei, aí quebrou 4 costelinhas seguidas aqui na lateral, que é onde mais cai. Era uma aqui na frente, uma lá atrás, uma bem próxima ao externo. Então, assim, eram fraturas de costela atípicas, coisa que a gente não vê de todo dia. E aí, dava pra ver bem claro no raio-x, sabe? E os laudos do raio-x estavam normais. De hospital chique, tá? Na tomografia, dava pra ver que tinha reação pleural associada à fratura de costela. E pleura dói. Lembra que pleura dói? Então, ela tinha dor por causa disso, porque o osso quebrou e porque a pleura ali de baixo estava irritada. E aí, ela era uma pessoa super instruída, advogada, meia idade, uns 55 anos. E aí eu perguntei pra ela se ela tinha sofrido algum trauma, né? Caído, batido, enfim, sido espancada, alguma coisa assim, sido agredida. E ela negou veementemente. E, assim, as fraturas não eram condizentes com queda, mas se fosse com chute, com soco, sabe? E aí eu fui investigar o que eram essas fraturas. Era um mieloma. Tá? Como assim? Assim. Então, quando a pessoa tem o que a gente chama de fraturas, né? De costela ou fratura de qualquer lugar do corpo não patológico, ou seja, que não é relacionado com alto impacto, né? Então, com traumas, ela não tinha trauma e não tinha nenhuma reação cutânea, mas ela tinha fraturas. A gente tem que investigar sempre em fraturas patológicas a possibilidade de câncer e aquilo de ser uma metástase. Então, eu comecei na saga de investigar o câncer, que ela devia ter, porque eram fraturas patológicas. E aí, na consulta de retorno, depois que eu tinha pedido cintilografia, enfim, um monte de marcador, ela falou que ela lembrou que começou a dor dela um dia, quando ela acordou de manhã, que o despertador tocou, e ela virou assim, ó, para desligar o despertador, e aí ela ouviu fazendo um crack. E a partir daí começou a dor, mas ela achou que fosse da cama. E não era. Era o osso quebrando. E aí depois, claro, encaminhei ela, fizemos exames, aí tinha marcador lá, a infecção, né, sugestivo de mieloma, ela fez lá as investigações todas para mieloma, e era mesmo mieloma. E foi para onde? Na pneuma. E já tinha passado pelo pronto-socorro de 3 hospitais chiques em São Paulo. E tudo que tinham falado era, é dor muscular, é dor muscular. E no raio-x tinha fratura de costela, super visível. Mas quem tinha que ver, não viu.
ruim, né? Perguntinhas aqui, gente, sobre dor torácica, sobre causas de dor, investigação de dor. Fala um pouco de analgesia na dor torácica. Claro, analgesia vai variar de pessoa para pessoa, né? Porque dor, como a gente falou, é uma alteração sensitiva, é uma percepção subjetiva. Então, é sempre importante quando o paciente, por exemplo, tem fratura de costela, ou quando faz uma cirurgia de tórax, que vai cortar ou vai botar um dreno, a gente sempre precisa anestesiar, né? Melhorar a dor do paciente. Por quê? Porque o paciente com dor não respira direito. O paciente com dor faz respiração curtinha, isso diminui o volume minuto, cansa mais a musculatura respiratória e piora a troca gasosa e o mecanismo de ventilação mesmo. Então, a gente sempre precisa fazer para lesão no tórax analgesia. O que a gente vai usar? Analgésico comum, tipo de pirona, se a pessoa não for alérgica, tá? V, 1 grama, a dose que precisar. A gente pode associar anti-inflamatório, tá? Esses normais, EV ou VO, se o paciente for para casa, com cautela. Não usar anti-inflamatório por mais de 3 a 5 dias, porque pode dar disfunção renal, ok? Então, vê primeiro se o paciente não tem nenhum problema renal, depois dá anti-inflamatório. Se ele estiver jovem, não tiver nenhum conhecimento, você pode dar, mas por 5 dias. Porque anti-inflamatório de uso contínuo pode dar úlcera, tá? Sangramento, até ir para diálise o paciente, coisa que a gente não quer. E se você já tiver com analgésico simples e com o anti-inflamatório, o terceiro passo, quando a gente vai fazer qualquer analgesia, o terceiro passo é usar opioide. E aí você começa do opioide mais básico para o mais alto, né? Para o potencial, da potência mais baixa até a potência mais alta. Então, você pode começar, por exemplo, com codeína. E se não melhorar, você vai escalonando o opioide. Não é para dar vários opioides juntos, porque isso desensibiliza o receptor de opioide e vai fazer com que tenha menos efeito. Então, um erro super comum em prescrição é estar lá, codeína, tramal e morfina, se necessário. Tá errado. É só para deixar um. Ah, mas ele precisa de morfina, então usa morfina, tá? Mas sempre você tem que fazer uma terapia aí com mais de uma medicação para dor. Quando o paciente precisa já de opioide, o que você quer é deixar o paciente com menos dor possível. Então, você precisa já estar usando um analgésico e aí usar um opioide. E se essa dor for crônica ou for uma dor neuropática, por lesão de nervo, aí você pode usar um modulador de dor, né? Tipo os antidepressivos tricíclicos. Se tiver componente muscular, você pode usar relaxante muscular. Então, depende da dor. Agora, não pode dar remédio de dor para quem está infartando, né, gente? Não é que não pode, não, né? A pessoa chega com dor no peito, você vai dar dipirona e mandar para casa? Não. A pessoa chega com dor do lado. E aí você fala, é só muscular, vai para casa. Aí você vai dar Miozan. Não. A pessoa chegou e falou que do nada sentiu um peso no peito e do nada começou a falta de ar. Você vai dar Tilenol e Nimesulida para casa? Não, você vai investigar a TEP. Então, depois que você excluiu essas causas graves de dor, que podem matar o paciente, aí você pode dar remédio, sim, sintomático, e encaminhar o paciente para avaliação em consultório, em ambulatório, que é onde a gente vai investigar a causa de dor dele. Mas dor nunca é normal. Dor é sempre um sinal de alerta. Então, nossa, assim, fui pegar ali o cachorro da vizinha no colo e aí acho que eu peguei de mau jeito, tá doendo aqui. Ok, quem nunca? Melhorou em 3 dias? Não, tem que investigar. Dor muito forte que faz a pessoa ir para o pronto-socorro, precisa investigar, não dá para passar de pirona e presumir que é muscular, tá? E dor que não melhora, mesmo com analgésico, ou que melhora, mas persiste, precisa ser investigada. Não é para ninguém ficar sentindo dor. Primeiro, porque é ruim,
desconfortável, atrapalha a vida. Segundo, que tem alguma causa. Você precisa corrigir essa causa, que pode ser uma metástase, que pode ser uma contratura muscular, que pode ser uma lesão nervosa. Então, é importante descobrir a causa da dor. A partir do momento que vocês começarem a raciocinar sobre causas, por que aquilo apareceu, da onde aquilo veio, e começar a juntar os pontinhos na sua cabeça, tudo vai fazer muito mais sentido. Então, parem de decorar. Como diferenciar a dor da pericardite de síndrome coronariana aguda? A dor dizem, né, o que está descrito no livro é que a dor da síndrome coronariana aguda é aguda mesmo. E é uma dor mais intensa. A dor da pericardite, muitas vezes é uma sensação de peso, de abafamento, em que o paciente acha que é gases, depois que é distensão muscular, depois que é não sei o quê. Então, um paciente com pericardite, ele não tem uma dor agudíssima, que vai fazer ele para o pronto-socorro imediatamente. Várias vezes ele já tem aquele desconforto quando você pergunta. E aí, quando você for investigar, claro, você vai descartar o infarto, que é o que mata ali o paciente. E pelo exame físico, você também vai conseguir diferenciar, porque na pericardite tende a dar abafamentos de bulha, né? Tende a dar desvio de ictus, alteração de pulso. Então, no infarto, você não tem isso assim, dessa forma. É uma dor mais lancinante, mais aguda, mais crítica. E quando você for fazer os exames para investigar, você vai ver, por exemplo, num raio-x, que a pericardite pode estar com o coração aumentado, ou com derrame pericárdico, ou você vai ver a diferenciação no eletrocardiograma, né? Que o eletro de uma pericardite é diferente de um eletro de um infarto. E aí, descartando o infarto, claro, você consegue avaliar melhor pericardite, por exemplo, por uma ressonância cardíaca, um ecocardiograma. Então, primeiro de tudo é descartar o que mata no pronto-socorro. Se o paciente veio no seu ambulatório com dor torácica, deu tempo dele marcar a consulta e ir em consulta, provavelmente aquilo não vai matar ele, porque ele esperou a consulta chegar. Então, não é uma coisa de risco de vida iminente em consultório, tá? E aí você consegue investigar tranquilamente. Lógico, tem aquelas clínicas populares em que tem o agendamento, não tem agendamento, a pessoa chega e é atendida, que é tipo uma mini UPA, né? Se você pegar um paciente desses, você precisa encaminhar para o pronto-socorro para melhor investigação. Certo? Mais perguntas? Aproveite, hein, minha gente, porque não é todo mundo que tem a paciência de ensinar, não. Ó, eu vou deixar depois salva a live, tá? E antes da live a gente teve a discussão do caso clínico, que eu vou postar nos stories também, mas também vou deixar salvo. E aí a gente se vê novamente na semana que vem com a nossa live de quinta-feira para ensinar um pouquinho mais o pensamento aí clínico e parar de dividir o paciente. Você não é o Fred Krueger, você não quer partes, você quer o inteiro. Certo, minha gente? Então, até semana que vem. Boa noite para vocês. Obrigada pela participação, viu? Tchau.